Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Curso FIC no YouTube. No vídeo de hoje eu vou resolver a questão de número 25 do simulado evolucional que foi aplicado aqui no FIC no mês de março e a questão 25 é da área de linguagens. O comando pergunta: no trecho do Manifesto Regionalista, 1926, de Gilberto Freire, a estratégia argumentativa predominante busca convencer o público por meio de alguma coisa: comoção pelo sofrimento regional, intimidação pelo risco de separatismo, apelo à autoridade legal da República, chantagem com ameaça de isolamento ou sedução identitária com uma metáfora cultural. Vamos ler o texto. Nosso regionalismo é tão contrário a qualquer espécie de separatismo que visa um sistema em que as regiões mais importantes dos estados se completem e se integrem ativa e criadoramente numa verdadeira organização nacional. Nosso movimento não pretende senão inspirar uma nova organização do Brasil, uma nova organização em que as vestes em que anda metida a República, roupas feitas, roupagens exóticas, veludos para frios, peles para gelos que não existem por aqui, sejam substituídas não por outras roupas feitas por modista estrangeira, mas por vestido ou simplesmente túnica costurada pachorrentamente em casa, aos poucos e toda sob medida. No texto, vai sendo desenvolvida uma metáfora. Uma metáfora é quando eu quero expressar uma ideia por meio de algo que lhe representa, né? Por meio de algo que a representa, uma representação. Então, por exemplo, se eu falo que a noite eterna caiu sobre os olhos de fulano, a noite eterna não significa literalmente a noite eterna. É uma representação, uma simbologia para expressar a ideia da morte, né? Então, metáfora é isso. Eu utilizo alguma representação, alguma simbologia para expressar uma determinada ideia. Essa ideia, portanto, estará sendo apresentada metaforicamente, conotativamente, e não de uma maneira literal e denotativa, né? Então, aqui nós vemos como ele fala, mais para o fim do trecho. No começo ele fala que o regionalismo é contrário a qualquer ideia de separatismo, na verdade quer que as regiões se integrem, inspirar uma nova organização do Brasil, e em seguida ele traz uma metáfora. Que metáfora? Hoje o país está vestido com roupas que não lhe cabem, com roupas que vêm de fora, ditadas por modas estrangeiras, veludos para frios, peles para gelos. Não tem gelo aqui, não tem esse frio, não tem neve. Então por que essas roupas? Essas roupas não nos servem. São ditadas por modas ou necessidades de outros países, né? Então, é o momento de nós costurarmos nossas próprias roupas, fazermos nossas roupas em casa, aqui mesmo, sob medida. Então vejam que é uma metáfora porque tem como, para perceber a metáfora, eu me pergunto, tem como isso ser literal? Não, então é metafórico. Tem como literalmente um país se vestir? Não, quem se veste é o ser humano. Um país, uma nação não se veste. Se não é literal, é metafórico. Então é uma metáfora para alguma ideia. Um país está se vestindo com roupas estrangeiras, de modas estrangeiras. Vamos parar com isso e vamos vestir nossas próprias roupas sob medida. Se não tem como ser literal, porque não tem como literalmente um país vestir roupas, quem veste roupa é ser humano, então se não tem como ser literal, é metafórico. Aí vamos para a segunda camada. É uma metáfora então de quê? Considerando o contexto do Manifesto Regionalista, é uma metáfora para que a gente possa construir a nossa própria identidade. Não vamos mais nos submeter aos padrões impostos por países estrangeiros. Vamos construir os nossos próprios valores, a nossa própria identidade, né? O único item, o único que traz essa ideia da identidade é o item E. Então, chama a atenção para a última frase que eu li com vocês, que traz essa metáfora da roupa, a nossa identidade sendo representada
metaforicamente, pelo ato de vestir roupas, e por meio dessa metáfora um chamado para que possamos construir nossa identidade, usando, entre aspas, metaforicamente, né, não é literal, roupas verdadeiramente nossas, desculpe, e não roupas importadas da moda estrangeira. Ou seja, a roupa é uma metáfora, vestimento é uma metáfora para essa questão dos valores. Nós construímos nossos valores ou estamos importando de forma acrítica, né? Sem senso crítico. Então, gabarito é o item E, sedução identitária com a metáfora cultural. O item A está errado porque não há uma estratégia de comoção, o texto sequer fala de sofrimento, né? Ou de dor. O item B está errado porque não há um chamado para um risco de separatismo, uma intimidação. O texto, inclusive, fala que o nosso regionalismo é contrário a qualquer ideia de separatismo. Então, como é que eu vou intimidar, insinuando que tem risco de separatismo, se eu estou deixando claro que eu sou contrário a qualquer separatismo? Não tem lógica. Item C está errado porque não tem um apelo à autoridade, existe um apelo à autenticidade. Ser autêntico é ser eu mesmo. Então, vestir minha própria roupa, metáfora para ser eu mesmo. Então, um apelo à autenticidade, né, à espontaneidade, à nossa própria identidade, e não a uma autoridade da República, uma autoridade legal, da lei, não se fala disso, não é mencionado no texto. E o item D também está errado porque não há nem chantagem, nem ameaça de isolamento. O próprio texto dá o cuidado, tem o cuidado de afirmar que não se alinha a uma ideia de separatismo. Então, diante do exposto, o gabarito o item E. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima questão.